Gravando, legal, boa. Então, bom, pessoal, primeiramente, só para me apresentar, não tinha feito isso ainda antes, eu não dei nenhuma aula para vocês esse ano, porque a minha agenda aos sábados é bem complicada, tipo, eu tenho aula aos sábados da facu, então eu não consigo dar muitas aulas aqui, mas esse sábado calhou de dar certo, né, então é por isso que eu tô aqui com vocês hoje. Bom, meu nome é Henrique, né, eu tenho 22 anos, eu sou engenheiro mecânico, né, agora eu estudo mecânica automobilística, automóveis, carros, caminhões, ônibus e afins. E como eu falei, essa frente. Aliás, antes, né? Vamos lá. Então eu participo do núcleo de física, eu geralmente compilo os exercícios, eu faço os exercícios e compilo eles, né, para vocês. Mas eu não costumo dar muita aula justamente pelo motivo que eu acabei de trazer, né? E, bom, a ideia dessa aula aqui de hoje é a gente misturar as matérias de física, química, biologia, toda a parte de ciências da natureza, de fato, né, um pouquinho de matemática também, vocês vão ver que a gente colocou aí, e debater, assim, basicamente a conjuntura do tema energia, especificamente hoje, tá? Mais ou menos no contexto da física, nessa primeira aula. Então, é, tem mais 2 aulas de ciências da natureza preparadas para esse semestre, que vão ser mais ou menos nesse mesmo formato, mas cada uma vai ser focada mais em uma das matérias. Então, hoje a aula mais voltada para física, depois vai ter a mais voltada para química, e mais para frente a mais voltada para biologia. Mas todas elas sobre esse mesmo tema que é energia, né? Então, hoje, basicamente, a ideia é trazer um pouquinho para vocês sobre a relevância desse tema, né, atualmente. Acho que quem acompanha os noticiários aí sabe bastante que tá bem crítico o negócio, né? Por isso que eu estava falando até da chuva. A gente vai explorar um pouquinho também esse tema aqui na aula. E, enfim, vamos nessa. Qualquer coisa, gente, eu vou interagir com vocês, mandem mensagem no chat. Eu gosto bastante da resposta de vocês. E qualquer dúvida também podem me interromper, abrir o microfone e fiquem à vontade. A aula é de vocês, tá? Então, bom, como eu falei, essa é a aula de Ciência da Natureza sobre energia, né? Aula 1. Então, teremos aula 2 e 3, que serão para os outros núcleos aí, para outras matérias, tá? Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a conta de luz, né? Começar, assim, o nosso papo de hoje por aí, né? Por que isso é tão relevante? O que está acontecendo agora no mundo, né? A gente vai começar tudo analisando, basicamente, uma continha de luz aí, que todo mundo recebe mensalmente, né, na nossa casa, e vamos abordar um pouquinho os aspectos que ela traz, né? Então, o que é a conta de luz? Basicamente, ela é um documento, né, ou um extrato realmente do consumo de energia de uma casa, um apartamento, e dentro de um mês, né, no período de um mês. Então, quais são as coisas que ela traz, né, nesse documento? Primeiramente, o consumo de energia, ou seja, quanto de energia essa casa consumiu ao longo do mês, né? Então, isso envolve computadores, geladeiras, freezers, luz mesmo, né? A lâmpada. Isso vai trazer também, vai envolver também chuveiro, micro-ondas, enfim, uma série de coisas, né? Então, primeira coisa que esse documento vai trazer para a gente, eu vou colocar aqui depois para vocês verem também, é o consumo de energia, tá? Depois, o que ele vai apresentar também? Quanto que custa essa energia em dinheiros, né? Porque a gente paga essa luz, a gente paga a energia consumida em casa em dinheiro, em grana, né? Então, tem que ter uma conversão assim entre a energia que a gente consumiu e quanto dinheiro que a gente tem que pagar por ela, né? E aí, finalmente, a última coisa que ela vai colocar lá embaixo, né? É o valor total que você precisa pagar nessa conta de luz, tá bom? Então, eu trouxe aqui ao lado a conta de luz da minha casa, com algumas censuras, né, obviamente, porque não é legal expor os seus dados na internet, assim, aprenda com isso. Mas aqui tem alguns destaques, né? Então, começando ali com o quadrado verde, que é o consumo do mês da minha casa. Então, esse mês de agosto deu 283 kWh. Depois a gente vai entender mais ou menos como chegar nesse valor, chegar nessa conta e afins, tá? Também ela vai trazer ali as tarifas, né? Então, com o ICMS, que é o imposto de comercialização aí de mercadorias e serviços, né? Imposto, enfim, e aí essa tarifa ela incide sobre o consumo energético da minha casa nesse mês, tá? Vocês não precisam focar nisso agora, depois eu vou fazer um exemplo com cálculo, vocês vão entender melhor. E aí, finalmente, o que é mais importante, né, o total a pagar aí, que é uma paulada que paguei de energia na minha casa esse último mês, né? É uma grana realmente cabulosa, assim. E, bom,
né? Todo mundo tem que pagar a conta de luz e o valor dessa conta vai depender do consumo que a gente teve, né? Eu moro aqui com mais algumas pessoas dentro da minha casa, então geralmente o consumo dá um pouquinho alto mesmo. Mas o que tem acontecido recentemente é que tem subido bastante o valor da conta de luz, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí nos noticiários ou com, não sei, os pais, tutores de vocês, né? Se vocês acompanham realmente esse valor ou esse gasto, mas se vocês trocarem uma ideia assim com os pais de vocês, vocês vão entender que o negócio tem subido mesmo recentemente, né? Mesmo a gente mantendo o consumo, tô falando para diminuir, exato. Se a gente, porque assim, se a gente diminui o consumo, né? Exatamente, economizar no consumo. Se a gente tomar banho mais curto ou não deixar muita luz acesa, não ficar vacilando com essas coisas, a gente paga menos, né? É fato. Porque vai cair aquele consumo que eu coloquei ali em cima no quadrado verde, né? Então falando isso, a geladeira, exato, a geladeira aberta também, boa. Enfim, vamos. É uma série de coisas que vão acumular realmente para dar nesse valor de consumo e grana que a gente tem que pagar, tá? Beleza. Então tá bom. Mas e aí, quais são os consumidores da nossa casa, né? Então, eu trouxe aqui algumas tabelas de coisas que caíram no Enem já. Então, essa primeira é do Enem 2005, né? Foi uma questão, só para vocês verem a relevância desse tópico, foi uma questão que caiu no Enem 2005, né? Para a gente estimar a conta de luz de uma casa com esses aparelhos aí, né? Eu vou ensinar vocês daqui a pouquinho como faz mais ou menos essa conta. E, bom, aí você tem ali a potência de alguns caras, né? Então, ar-condicionado é uma coisa que puxa bastante potência, ó, 1,5 kW. O chuveiro elétrico também, geralmente é o maior consumidor da casa, então tem 3,3 kW aí, né? Chuveiro elétrico, a resistência, né? Resistência elétrica. Freezer, geladeira, lâmpadas e afins, né? Então, o contexto dessa questão lá do Enem era para estimar a conta de luz. E aí no Enem 2018 caiu essa questão aí, que era uma questão meio nada a ver, na verdade. Tipo, ele dava a potência elétrica de um bicho, de um poraquê, que é uma enguia elétrica da Amazônia, alguma coisa assim, que dá choque, né, esses bichos. E ele pedia para você comparar mais ou menos assim, qual equipamento elétrico tinha uma potência mais ou menos parecida com ele, né, da descarga elétrica lá. Meio loucura essa questão, mas o que importa que eu trouxe aqui é que justamente ele traz aqui alguns equipamentos elétricos com algumas potências, né, aproximadas. Então, ó, secadora de roupas é uma coisa que consome bastante energia também, churrasqueira elétrica, aspirador de pó, blá blá blá, por aí vai, tá? Então, vamos fazer um exemplo de cálculo aqui rapidinho, né? Para a gente começar a discutir um pouquinho o nosso tema e colocar, assim, alguns valores para a gente comparar, tá bom? Gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem dar um grito aí no chat, abrir o microfone e a gente volta e explica, tá? Não se atenham a isso. Então, para a gente fazer esse exemplo, vamos pegar só um equipamento, tá? Para calcular o consumo. Então, eu escolhi aqui o chuveiro elétrico, porque ele é o maior consumidor elétrico da nossa casa, né? Então, vocês vão ver aí, é uma grana bem forte que a gente paga de chuveiro, tá? Devido à potência dele, né? O aquecimento por resistência elétrica. E, bom, vamos adotar uma base de cálculo, assim, né? Só para dar um exemplo mesmo, colocar alguns valores, tá? Então, eu coloquei aí no nosso exemplo uma casa com 4 pessoas, tá? Que nem eu moro aqui na minha casa, eu e mais 3. Bom, tem um chuveiro elétrico aqui que é 220 volts, né? Segundo essa referência que eu coloquei aí no site, a potência dele varia de mais ou menos 3,2 até 7,5 kW, né? Então vamos arredondar para 5.000 watts aí para a gente fazer a nossa continha, tá? Ou 5 kW, né? Como vocês devem lembrar aí da conversão de energias, né? 5.000 watts é igual a 5 kW, tá? Então a gente vai tratar com quilowatts, porque é o valor que traz na nossa continha de luz. Então, para a gente fazer essa estimativa, né, a gente precisa estabelecer mais ou menos qual o tempo que esse consumidor fica ligado durante o dia. Então, como eu falei, uma casa de 4 pessoas, né? Vamos assumir ali que cada pessoa toma um banho de 15 minutos por dia, né? Já economizando aí um pouquinho na conta. Se a gente fizer a continha aí, 4 pessoas vezes 15 minutos por dia, dá 60 minutos, né? Que é aproximadamente, ou igual, né? Na verdade, a 1 hora por dia, né? Então, esse consumo elétrico de 5 quilowatts vai ficar ligado 1 hora por dia, tá bom? Ou seja, para a gente calcular a energia realmente que a gente gastou com essa potência todos os dias, a gente pode aplicar essa formulinha aqui, tá? Então,
potência, né? Potência, isso pode ser elétrica, pode ser potência mecânica também, através de trabalho e afins, né? Potência, pessoal, ela vai ser sempre a variação de energia, tá? Em um determinado período de tempo. Ou seja, quanto de energia você gastou em um determinado tempo. Então, por isso que eu estabeleci aqui algumas coisinhas, né, uma base de cálculo, para a gente conseguir chegar no valor real. Então, se eu passar multiplicando o tzinho ali embaixo, né, o deltinha t, a gente vai ficar com energia nesse período, né? Vai ser igual à potência do meu chuveiro, que é 5 quilowatts, vezes o tempo que esse chuveiro ficou consumindo energia, né, ao longo do meu dia. Isso para um dia, né, claro, por enquanto, tá? Então, nessa casa que eu estabeleci, né, todos os dias a gente ia consumir uma energia de 5 kWh, tá bom? Então, a gente tem ali 5 kW, é a potência, né? E ΔT, que é o tempo que isso ficou ligado todos os dias, uma horinha, beleza? Então, em unidades de energia, né? Que nem vem na nossa conta lá, o consumo que eu trouxe para vocês. Todos os dias para essa casa com chuveiro elétrico, 4 pessoas tomando banho de 15 minutos por dia, isso vai dar 5 kWh. Ok? Até aqui? Alguma dúvida com relação a essa conta? É uma formulinha aí da elétrica, de potência, né? Na aula de física a gente vai falar sobre isso também semana que vem, então talvez algum detalhe possa ser esclarecido lá, né? Se ficar alguma coisa, alguma pendência aqui. Tem as unidades de medida. Sim, exato. Potência, tempo e energia. Isso mesmo, Cauã. Segundos com watts. Exato, Letícia. Na verdade, assim, 1 watt, né? Ele é 1 joule por segundo, tá? Ou seja, é uma unidade de energia a cada segundo, é 1 watt, né? Mas aí, para facilitar, na conta, eles fazem essa conta com horas, eles não fazem com segundo. Isso, quilowatts geralmente com hora a gente usa. Boa, Lê. Beleza? Pessoal, mais alguma coisa? Se quiser, pode abrir o microfone aí, ou escrever no chat, como vocês preferirem, tá? Beleza, então eu vou seguir. Show. Então, a gente calculou ali os 5 kWh, né? Por dia, né? Mas e aí, o que vai importar para real para o meu bolso, para minha grana, é por mês, né? Porque a conta chega todos os meses. Faz uma diferença muito grande, sim, Cauã. Bom ponto. Chegando no final da aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o contexto político, e aí a gente pode até retomar esse assunto se tiver tempo, tá? Mas é por causa da luz, né? No horário de verão a gente fica com a luz. Assim, na verdade, assim, durante o horário de verão, né, a gente tem sol até mais tarde da noite, geralmente. Então a gente não precisa ligar a luz, né? A lâmpada, eu digo. E aí. E aí a gente acaba gastando menos energia por causa disso, tá? É mais ou menos aí. Mas depois a gente fala mais, se tiver tempo. Mas voltando aqui, então, né? O que vai importar para minha conta de luz é o que eu gasto no mês, certo? Então, se eu gasto 5 kW todos os dias e tem 30 dias no mês, significa que eu vou multiplicar as duas coisas, né? E eu vou ter ali meus 150 kWh por mês, tá? Que é já uma parcela substancial da minha conta de luz mesmo, né? Que deu lá uns 280. Então, só para vocês terem aí uma noção de quanto um consumidor só puxa tudo isso de energia ao longo do mês, né? E aí, porque é interessante economizar também às vezes quando, né, o negócio aperta, tá? Mas aí, como é que eu transformo isso em grana realmente, né? Em din-din, que é o que vai importar, né? Na real, para o meu bolso. Bom, a gente tem ali na nossa conta de luz uma tarifa determinada ali que vai te dar, que vai te especificar quanto você vai pagar em reais a cada quilowatt-hora no mês, tá? Ou seja, apenas para o chuveiro, né, que foi essa conta que a gente fez agora, sem nenhum tipo de acréscimo, ou seja, em condições normais, assim, do ano, né, a gente vai ter uma continha aí de mais ou menos R$ 78,84 por mês, tá? Então, quase R$ 80 por mês aí só de chuveiro, né? Nessas condições que eu estabeleci ali. Beleza? Por aqui, essa conta não é muito difícil de fazer, assim, eu coloquei todas as casas aí por causa do valor mesmo que ele deu na conta lá, mas se isso for cair, evidentemente, em algum vestibular, algum Enem da vida aí, eles arredondam, geralmente, tá? Mas geralmente é mais ou menos por aí mesmo, essa continha aí, tá? É uma conversão, né? Ou uma regra de 3 também, se vocês preferirem fazer, tá? Dá na mesma, na real, valor. Ou seja, né?
Em condições normais, estou pagando uns R$ 80 ali por mês só de chuveiro. Beleza? Por que eu estou falando em condições normais, né? Porque nesses últimos meses aí, devido à crise hídrica, que é uma coisa que eu vou explorar daqui a pouquinho, né? Uma coisa foi adicionada na nossa conta de luz, que é a famigerada bandeira vermelha, né? Patamar 2 ainda. Então, o que é essa bandeira vermelha, né? Nós também vamos explorar um pouquinho depois. Mas, basicamente, o que ela representa é que, além desses R$ 80 que eu tenho que pagar do meu chuveiro, eu vou ter que pagar ainda mais porque a bandeira vermelha está ativada. Então, ela é um acréscimo na sua conta de luz, é uma soma, né? Você vai pagar o valor base e ainda vai pagar por cima o valor da bandeira vermelha, que é o acréscimo. Então, esse valor está fixo até o momento que eu fiz essa aula, foi a semana, né? No valor aí de mais ou menos R$ 10 a cada 100 kWh que eu consumi, né? Ou seja, para essa continha de chuveiro que eu fiz aí, ó, graninha, graninha a mais, né? Que é o meu acréscimo, vai dar ali uns R$ 15 a mais que eu vou pagar na minha conta de luz só por causa dessa bandeira vermelha nova, né? Ou seja, o que eu vou estar pagando realmente nesse último mês de agosto, só para o meu chuveiro, vai ser a soma entre as duas coisas, né? Que vai dar ali uns R$ 95, R$ 94, mais ou menos, tá? Então, por que a gente tem essa diferença tão grande de R$ 15 assim na minha conta de luz, né? E por que isso tende a subir ainda mais? Ou pode subir também, essas coisas variam, né? Esse é o intuito dessa aula, a gente explorar justamente esse lado um pouco mais contexto assim das coisas, tá? Então, como eu falei, né, numa condição normal, assim, alguns meses atrás, que estava tudo mais ou menos ok, né, eu teria pago ali uns R$ 78, agora no mês de agosto teria pagando uns R$ 94, mais ou menos, né. Então, bom, isso tudo só para eu usar um chuveiro 1 hora por dia, né, aquelas 4 pessoas lá. Mas e aí, da onde que vem esse adicional, né? Bom, pessoal, para a gente entender mais ou menos a bandeira vermelha, a gente precisa começar explorando como é que a gente obtém energia aqui no Brasil atualmente, tá? Então, só para a gente comparar, eu trouxe esse gráfico aí de produção de energia no mundo, tá? No mundo todo. Então, aqui tem algumas parcelas divididas em regiões, né? Aqui é Ásia, Pacífico, Europa, América do Norte, blá, 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 né? Eu queria chamar a atenção aqui para duas coisas, tá? No mundo, ó, que é essa primeira coluna aqui, certo? A gente tem a maior parcela da energia, que esse montão azul aqui, é de coal. Esse gráfico está em inglês, né? Mas coal é geração de energia com carvão, tá? Então as pessoas queimam carvão para produzir energia, que é uma porcaria para o meio ambiente, como vocês devem imaginar. Mas por outro lado, aqui na América do Sul e na América Central, se vocês forem ver essa coluninha aqui, ó, a gente tem a maior parte da nossa energia, na verdade, né? A maior parcela, que é essa região amarela aqui, ela vem de hidrelétricas, né? Que vocês devem imaginar aí que é realmente nosso maior produtor de energia aqui no Brasil, né? São as hidrelétricas, tá? A gente tem algumas outras coisas também, né, que são, por exemplo, gás, né, que é essa coluninha aqui já também é um pouquinho maior, tem um pouquinho de carvão, tem um pouquinho de nuclear também, aqui, que é a primeira, né. Tem outras fontes também, eólica, que é essa barra, essa região laranja aqui. Vocês estão acompanhando, né, estão conseguindo ver, eu mexer aqui. Então, bom, o que significa, né? Aqui na América do Sul a gente usa muito mais hidrelétrica que outros lugares do mundo, tá? E essa é a nossa condição padrão assim, de gerar energia para alimentar a América do Sul e o Brasil, né, no geral. Então isso é uma condição bastante interessante, né? Aqui já um pouquinho mais no detalhe da matriz brasileira, né? Então, como vocês devem ver aqui, ó, a maior parte realmente hidrelétricas. Aqui a gente soma 64.1 porque tem essas hidrelétricas que são padrão e tem essas PCHs aqui, que são as pequenas centrais hidrelétricas, tá? Então, no final das contas, é a mesma forma de geração, mais ou menos, né? Além disso, a gente tem 26 ali, 27 de termoelétricas, né? Que é aquele modelo, eu vou dar um pouquinho mais de detalhe também, mas é um modelo que queima coisas para gerar energia, que não é uma coisa muito inteligente, no meu ponto de vista, né? Então, quase 10% aí queima de biomassa, né? 8% mais ou menos gás natural, aí tem ali o óleo e o carvão, né? Que já não são muito interessantes, né? Na minha perspectiva, tá? 8% é energia eólica, que é até bastante, né? Se a gente for ver. E apenas 1,3% vem de energias nucleares, de usinas nucleares, né? Que a gente tem ali as usinas de Angra e tudo mais. Tá bom?
E aí, bom, como eu estava falando aqui com o pessoal antes da aula iniciar, né, a gente está num período mais ou menos de seca, né, ou de crise hídrica. Então, o que a gente está rolando nesses últimos meses, né? Eu trouxe aqui algumas manchetes, né? Então, essa primeira de maio aí, né? E ela traz o seguinte: dados apontam para a crise hídrica no Brasil, intensificada pelo desmatamento amazônico, né? Ou seja, a cobertura da floresta amazônica é diretamente responsável pela formação de chuvas em outras regiões do país. Então, aqui a gente consegue observar um exemplo de como a biologia, por exemplo, e a nossa matriz, nosso ecossistema como um todo, né, influencia na geração de energia, né? E também impacta diretamente no nosso bolso aí nas nossas casas, tá? Então, uma coisa bastante interessante, né? E aí, o texto que eu trouxe dessa notícia é o seguinte, ó. Segundo Pedro Luiz, esse cara aqui, desse instituto aqui, que é coordenador disso daqui também, ele vai falar o seguinte, ó. A água das chuvas que caem sobre a cobertura florestal volta à atmosfera por meio da transpiração das árvores, conhecida como evapotranspiração, repondo a umidade do ar. Que interessante, né? Então a gente estava nessa seca aí nos últimos tempos, né? Não estava chovendo nada, e isso está diretamente relacionado também ao desmatamento na Amazônia, né? Então, bom, isso é uma coisa a se pensar, assim, né? Vamos seguir, né? Então, como eu falei, a gente estava nesse período de seca, não estava chovendo nada esses últimos tempos aí, e inclusive o ar estava super seco, estava incomodando realmente a minha respiração, né? E isso também vai afetar na questão aí da geração de energia, né? Então, por que que isso vai afetar na geração de energia? Bom, se não está chovendo, então a gente não tem muita água para gerar energia através de hidrelétricas, vocês concordam? Então, o que que isso representa, né? Ao invés de a gente ter uma matriz, pegou fogo uma parte do parque. Eu vi isso daí no Juqueí, né? Eu visitei esse lugar, Letícia, também, um tempo atrás. Eu conhecia lá. Uma pena isso daí, realmente uma tragédia, eu acho. Então, o que que a seca tem a ver aí com a crise energética? Bom, como eu estava falando, não chove, então a gente não tem água, né, para gerar energia nas hidrelétricas, e aí isso vai levar à ativação de mais e mais e mais e mais termoelétricas, né, que são aquele modelo energético que queima coisas para gerar energia, né. E aí por isso, devido a gente ter mais energias de termoelétricas e menos de hidrelétricas, né, o governo está cobrando a mais por isso, está cobrando mais em grana por isso, né? Porque eles têm que queimar coisas e isso custa dinheiro, né? Para gerar energia. Então, isso é bandeira vermelha, né, pessoal? É quando a gente ativa mais termoelétricas, mais usinas de gás, de carvão, óleo e afins para gerar energia, quando a gente não tem energia proveniente das hidrelétricas, né? Então, é por isso que tem a bandeira vermelha, tá? Que é o que eu trouxe aí na minha continha aqui também, adicionar a bandeira vermelha, ó, que é uma pauladinha todo mês, tá bom? Aqui eu trouxe um gráfico para a gente comparar as expectativas de chuvas, né? Então, esse gráfico foi gerado aqui em abril desse ano, né? Aqui a gente consegue ver o histórico de chuvas, né? Que são as barras azuis, tá vendo? Com o que era esperado para chover aí em maio, junho, julho, agosto e setembro, né? Que é essa parte aqui que é pouquíssimo, tá? Pode falar, Maria Clara, fica à vontade. Ô, professor, o senhor falou assim que a bandeira vermelha é por conta que não tá chovendo nas hidrelétricas, e aí tem que ativar as outras, né? Que não são, tipo, energias limpas, no caso. Mas por Uhum. que que, tipo, eles não montam mais, tipo, sei lá, energia eólica, por exemplo, que, tipo, seria uma energia limpa e que não, tipo, o brasileiro, tipo, não iria gastar tanto, tipo, na conta de luz. Uhum. Sabe o que é, Maria Clara? Daqui a pouquinho eu vou trazer um aspecto um pouco mais político, né, dessas coisas. Mas, basicamente, muito disso é lobby, né? Devido ao interesse das pessoas e das empresas de fornecimento de combustíveis, por exemplo, né? E também a gente, assim, o parque eólico é um pouco difícil de a gente construir, né? Mas é uma coisa que poderia ser feita realmente, energia limpa, se tivesse mais incentivo por parte do governo, né? Depois eu vou trazer mais algumas coisas para a gente discutir sobre isso, tá? Não sei se eu respondi agora essa pergunta, mas eventualmente, até o final da aula, espero responder com um pouco mais de clareza, tá bom? Mas valeu pela participação aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre o modelo de geração aqui das hidrelétricas, né? Começar. Então, é aquela coisa, né? Você tem um reservatório aqui muito grande de água, né? O que vai acontecer? Isso aqui era um rio antes, né? Então essa água ela ia se movimentando, né?
E aí eles constroem essas barragens aqui, né, que tem um puta impacto ambiental também, em questão de ecossistemas e todos os bichos que vivem aqui, todos os peixes, né, tem um impacto bem grande, né, no sistema de quando a gente faz essas instalações, tá? Então não é mil alegrias ter hidrelétrica só também, tá, pessoal? E aí o que vai acontecer com a água, né? Ela vai escorrer aqui por esse duto, né, em uma quantidade massiva, né, muito grande realmente, e de uma maneira simplificada ela vai girar uma turbina aqui, né, que move esse gerador de energia elétrica. E aí, evidentemente, ela vai parar no rio depois, né? E aí, obviamente, se a gente não tiver chuva, né, isso aqui vai secando. Então, vocês devem ter visto algumas imagens desses últimos tempos de seca, né, das hidrelétricas e dos reservatórios. Na Zona Norte também tem alguns reservatórios e a situação ficou bem, bem feia lá, né? Não para hidrelétricas, reservatórios de água mesmo. Então, de uma forma simples, né, as hidrelétricas produzem energia elétrica através do aproveitamento hidráulico dos rios, né, desse movimento natural que existia antes. A energia potencial gravitacional aqui, dessa alturinha da água, né, todo esse reservatório aqui vai fazer pressão. Eu já respondo isso, Maria Clara. Elas vão fazer pressão para movimentar a turbina aqui, né, elas vão gerar movimento, energia cinética, e depois isso vai gerar energia elétrica, né, já falando em alguns termos da física, tá? Aí aqui, as maiores hidrelétricas do Brasil, Itaipu, Belo Monte e Tucuruí, beleza? Respondendo a sua pergunta, Maria Clara, não acho que elas sofram nenhuma intoxicação com as usinas, tá? Acho que talvez tenha algum material arrancado das pás das turbinas, mas eu não tenho certeza sobre isso, não sei te dizer com certeza, tá? Mas eu acredito que não seja muito relevante, acho que elas voltam limpas sim, tá bom? E aí, falando um pouquinho sobre o outro modelo que eu chamei a atenção, né, que são as termoelétricas. Quando não chove, a gente tende a ativar mais essas usinas aqui, né? E aí, o que acontece? Elas produzem energia a partir da queima de alguma coisa, né? Então, carvão, óleo, gás ou biomassa, né, numa caldeira. Eu vou trazer um esquema depois que é um pouquinho mais ilustrativo de como elas funcionam. E aí, esse calor, o que ele vai fazer, né? Ele vai transformar a água presente no fluxo ali, em vapor, né? Como você aquece a água, ela vira vapor. E virando vapor, essa matéria ela vai girar também a pá de uma turbina, que vai gerar energia elétrica, tá? De uma maneira bem simplificada também, eu retomo isso na próxima tela. E aí no Brasil a gente tem 70 usinas termoelétricas, né? Que são consideradas grandes, que possuem uma potência aí maior do que 100 megawatts, tá? Que é uma coisa substancial também, né? E aí aqui, ó, o esqueminha mais ou menos de como ela funciona. Então, você tem aqui uma parte que chama caldeira, né? Ela não é exatamente assim, obviamente, isso aqui foi feito para simplificar, né? Aí, mas o que a gente tem é uma fornalha, né? E isso a gente alimenta com combustível, seja ele gás, óleo, biomassa ou afins, né? E aí isso vai evaporar a água nesse ciclo aqui, né? Que vai, evidentemente, girar uma turbina que está acoplada aí no gerador elétrico, né? Aí depois essa água, esse vapor, né, ele vai descer aqui para o condensador, que é um equipamento que transforma o vapor de volta em água, né? Ele retira calor do ciclo. E aí depois tudo isso volta, né? E aí, como vocês devem observar, né, a gente fica muito dependente, nesses casos, dos combustíveis, né? E o combustível, na realidade, é o que vai tornar esse modelo de geração de energia mais caro, porque a gente precisa continuar comprando coisas, né? Precisa continuar comprando combustível, então seja ele óleo, biomassa ou gás, né? Para continuar aquecendo isso e alimentando essa coisa toda, né? Esse ciclo todo. Então, por isso que a gente tem o adicional lá da bandeira vermelha que eu falei, tá? E aí acaba ficando mais caro realmente, né? Alguma pergunta até agora? Dúvidas? Fiquem à vontade aí. Se quiserem abrir o microfone ou escrever no chat, tá? A aula é de vocês. Eu ia falar que tem uma usina dessas perto da minha casa aqui. Uhum. Aí toda vez que eu vou pegar o trem, tipo, aqui em Interlagos, perto do autódromo, tem uma. Sim. Não sei se você conhece. Aí, tipo, toda vez que eu vou pegar o trem, você só vê, tipo, você não vê nenhum céu, você vê tudo preto. Exato. Exato, exatamente. É uma porcaria isso aqui. A Maria Clara ia abrir o microfone também? Desculpa, eu fico perguntando toda hora as coisas, né? É que você ia abrir o microfone, pô. Eu tô só chamando aqui pra você interagir. Não, interagir. ia mesmo, mas é porque toda hora eu fico perguntando as coisas.
Não, mas é isso que a gente gosta. Pode falar, fica à vontade. É tipo, quando tá normal a água lá da hidrelétrica, tipo, a Uhum. termoelétrica fica funcionando também ou tipo ela fica Fica. parada? Não, elas funcionam, só que menos, tá? Quando a gente está em crise, eles abrem mais caldeiras e mais. E aí acaba tendo impacto maior mesmo, tá? Elas trabalham em maior capacidade, sim. Beleza? Beleza. Boa. Gente, e aí aqui eu queria trazer esses últimos 15 minutos, né, a questão mais política do negócio, né? Essa semana aí, o Paulo Guedes, né, essa máquina de informações que a gente tem do governo, ele lançou o seguinte, né, a seguinte afirmação aí. Se no ano passado que era o caos, nós nos organizamos e atravessamos, por que nós vamos ter medo agora? Qual o problema agora que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos? Ou o problema é que está tendo uma exerbação porque anteciparam as eleições, né? Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar. Então, esse é o tipo de coisa que eles falam quando as pessoas começam a criticar o modelo de governo, né? Ou criticar o aumento da conta de luz, né? Devido ao realmente, né? Pega mais no bolso, a gente sofre mais com essas coisas. E o governo sempre lança essas coisas, né? Pra gente. Eu não sei, parece que eles querem que a gente fique mais bravo, sinceramente, sabe? Mas é uma coisa, viu? E aí, bom, tem mais algumas outras coisas que eu vou trazer aqui sobre o governo, né? Como eles estão lidando com essa crise de agora, tá? Bom, vamos falar um pouquinho também sobre a distribuição de energia, né, e como esse valor da conta de luz, essa tarifa é definida, né? E para isso a gente precisa falar um pouquinho sobre a Eletrobras também, tá? Bom, a Eletrobras, pessoal, ela é uma empresa estatal, né, ou seja, ela é do Estado, que foi fundada em 1962, tá? Mas ela foi proposta pelo Getúlio Vargas, né, em 54. Demorou um pouquinho para ela ficar estabelecida e tudo mais, tá? E a Eletrobras, gente, ela distribui metade, mais ou menos, de toda a energia do país e atualmente ela é gerida exclusivamente pelo Estado, né? Ou seja, o governo realmente faz a gestão dessa empresa, tá? E ela é a maior estatal de energia elétrica da América Latina. Então, ela atua aí nas áreas de geração de energia, transmissão também de energia, né, e tudo mais. Eu deixei o link aí para vocês verem depois, se você quiser estudar com mais calma, tá? Mas a Eletrobras ela é super importante, assim, para distribuição de energia no nosso país mesmo, né? E por que eu estou trazendo esse assunto, né? Porque falando em aumento da conta de luz, devido à bandeira vermelha, que foi o que a gente falou até agora, né? Outra coisa que vai também levar ao aumento da conta de luz nos próximos tempos aí é justamente a privatização da Eletrobras, né? Que é um tema que tem sido bastante discutido pelo pessoal. Vocês devem ter visto algumas manchetes por aí também, né? Mas desde o começo do ano é uma coisa que vem sido bastante falada. Então, vamos entender um pouquinho por que isso vai impactar tanto na nossa conta, né? Privatização da Eletrobras, né? O modelo de privatização que eles vão realizar é o de tipo de capitalização, né? Então, essa empresa ela possui ações, né? E o que eles vão fazer é vender todas as ações do governo para o mercado, né? Então, o que isso significa? A empresa, na verdade, ela vai ficar à mercê de todos os acionistas, né? Basicamente dos bancos e pessoas muito ricas e aí ao longo do tempo ir gradativamente reduzindo a participação do governo, né? Ou seja, toda essa coisa importante de distribuição e geração de energia vai ficar nas mãos de outras pessoas e não do Estado mais. E isso pode impactar a gente de uma maneira bastante negativa, né? Até porque atualmente, né, um dos deveres do Estado e dessas empresas estatais é de distribuir energia para toda a população. Todo mundo merece ter acesso à energia, né? E a partir do momento que essa empresa passa a ser privada, isso não é mais uma verdade, né? Basicamente, eles vão. A tendência é distribuir energia para onde dá dinheiro, né? E basicamente a empresa passa de uma motivação para realmente servir ao povo, né? Que é o modelo de uma estatal, para ganhar dinheiro, simplesmente, que é o modelo privado, tá? A gente pode falar mais sobre privatização também em outras oportunidades aí. Mas aí, bom, como eu falei, significa que a empresa vai ser dividida, né? Ela foi proposta no governo Temer, né, essa privatização, mas ela flopou, então ninguém dava muita atenção nisso até então, né? E aí, no início desse ano, o que aconteceu, na verdade, foi que o Bolsonaro mexeu lá na presidência da Petrobras, né, que é uma outra empresa estatal. Então, o Bolsonaro mexeu lá na presidência da Petrobras, né, e o pessoal dos bancos ficou muito chateado com ele. Porque eles falaram, você não era liberal, não sei o quê, por que você mexeu nisso e tal? E aí ele falou assim, vocês vão ver como eu sou liberal, né?
E aí ele decidiu colocar isso para análise no Congresso aí e acabou que o texto passou, né? E junto com o texto da privatização da Eletrobras, né, em si, e do modelo privado, né, eles passaram algumas outras coisas também nessa mesma lei, né? Então, bom, o que acontece é que política de preços fixos não vai mais existir, né? Hoje a energia é vendida aí mais ou menos 61, 65 megawatt-hora, reais por megawatt-hora, desculpem. E isso está fixo, né? Isso era o modelo estatal. Essa tarifa estava fixa, né? Até 2041. E aí o que vai acontecer é que com a privatização, essa cota de energia, essa tarifa, ela vai variar de acordo com a demanda do mercado, né? Ou seja, como a gente está em seca e a energia está mais escassa devido ao modelo das hidrelétricas que eu acabei de explicar, a tendência seria dessa tarifa aumentar, né? Porque quando a gente tem menos oferta, a gente tem mais demanda, certo? E aí no mercado isso significa que o preço iria subir, né? Atualmente essa cota aí do mercado tá acima dos R$ 300 por megawatt-hora, então isso poderia gerar aí um aumento substancial na nossa conta de luz, tá? De casa. E aí, bom, só para vocês entenderem também, né, a expectativa do governo, né, de acordo com os cálculos lá do Paulo Guedes, né, ele sempre faz esses cálculos aí com base em absolutamente nada e gera uns valores nada a ver, que ninguém entende. A expectativa deles era de que isso fosse reduzir a conta de luz, né, em até 7,36%, tá? E aí o que acontece na verdade é que isso vai causar um aumento de 25% na nossa conta de luz, né? Que foi o que esse artigo aí publicado em junho trouxe, né? Então isso deve aumentar ainda mais a nossa conta de luz, além da bandeira vermelha que a gente está pagando por causa da seca, né? A própria privatização e esse aumento da tarifa vai trazer mais um aumento, tá? E aí eu trouxe esse artigo aí, que é de ontem, na verdade, ainda, que é a bandeira, né? A bandeira vermelha, que foi aquele valorzinho que eu trouxe para vocês lá, ele pode chegar em aumento de até 58% por causa da seca também, né? Então, assim, gente, o que vem aí é duro, né? A gente tem que se preparar realmente bom, os caras passaram o texto, né? Não importa o quanto a gente foi contra, a gente protestou, mas aconteceu aí que passou e vai acontecer, né? Essa privatização, tá? Além disso, além da privatização em si, né, dessa mudança de modelo de gestão da empresa da Eletrobras, né, o que vai acontecer é que a gente vai também manter uma obrigação na compra de energia das termoelétricas, né? Então isso passou lá no texto junto com um monte de coisa, os caras fizeram um parágrafo gigantão assim, e não sei se vocês sabem, né, mas o presidente não pode vetar só trechos de um artigo, de um parágrafo. Teria que passar o parágrafo inteiro ou vetar o parágrafo inteiro, né? E aí, como ele era a favor da privatização, acabou passando um monte de porcaria junto. Então, essa é uma delas, né? A gente vai precisar manter uma obrigação na compra de energia termoelétrica, né, por um tempo relevante aí nos próximos anos. Então, não importa basicamente o quanto a gente gerar de hidrelétrica ou de outras fontes, da eólica também, como vocês trouxeram, né? A gente vai ter que manter essa obrigação de compra. Por que isso, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, tá, pessoal? Tem uma pessoa vamos criar aqui uma pessoa hipotética, tá? Que é um grande investidor da indústria de gás, né? Por exemplo. Então esse cara ganha dinheiro aí com a venda de gás, tá bom? Com uma obrigação na compra de energia termoelétrica, as termoelétricas iam rodar a vapor aí por mais tempo ao longo do ano, né? E essa pessoa ia ganhar mais gás, concordam? E é um cara ricaço, tipo desses ricaços assim que a gente não vê nem foto dessa pessoa na internet, não existe. Que são os caras mais ricos, são assim, né? Geralmente. Então, é isso que rolou, né? Todo esse lobby aí, esses interesses por trás da política, né? E da privatização. E bom, mantendo aí essa obrigação na compra de termoelétricas, né, além do aumento do custo que a gente vai ter por causa disso, também a gente vai ter um aumento de emissões, né, de gases devido à queima desses materiais. Então, é justamente como vocês estavam trazendo aí, né, a Flora trouxe, né, perto da casa dela tem uma termoelétrica e quando eu estava operando, né, basicamente o céu fica preto, né, de fumaça. Então, realmente a queima que vai trazer esse impacto todo aí, de todo o setor elétrico, né. Ok, até aqui? Alguma observação, pergunta? Chat, abram o microfone, quem à vontade. A aula de vocês. A gente tem só mais 5 minutos. Mas, se alguém quiser falar alguma coisa.
Tá bom, então vamos seguir. Tem mais algumas coisinhas que passaram junto com essa legislação, né, também. Que é justamente a obrigação de compra também energética de pequenas centrais hidrelétricas, né? Lembra que eu falei lá atrás? Era a nossa matriz é mais ou menos 60% hidrelétricas grandes, né, como Itaipu, e mais ou menos uns 3, 4% de PCHs, né, que são essas pequenas centrais. Então, a compra de energia de PCHs também ficou como uma obrigação dentro dessa lei, dentro desse artigo que passou, né? E isso também vai ter um impacto significativo para a gente, né? Então, as pessoas vendem essas PCHs aí com um modelo limpo, né? Devido por conta de ser hidrelétrico e tudo mais, né? Mas lembra que eu falei para vocês que para a gente montar uma hidrelétrica, a gente precisa primeiro inundar uma grande área, né? E tem que criar aquele reservatório lá em cima para energia, para a água fluir para baixo, né? E movimentar a turbina. Então, o que acontece é que eu trouxe um exemplo aqui, né? Que foi essa pequena central hidrelétrica aí, que de pequena também não tem nada, né? Convenhamos. E a instalação dessa central hidrelétrica, pessoal, ela custou aí numa redução de 99% de todos os salmões que habitavam no rio Elwha, nos Estados Unidos, né? No estado de Washington. Então, assim, é uma coisa realmente a se pensar, sabe? Não tem muita escapatória, né? Se a gente precisa realmente assim, se essa condição foi imposta junto com a lei de privatização, né, que a gente vai ter que montar novas centrais hidrelétricas, né, dessas pequenas, e também comprar energia obrigatoriamente delas, né, a gente vai ter aí um impacto substancial também nos nossos ecossistemas, né. E aí eu trago também a outra referência aí, a parte da biologia, tá bom? E isso é bastante preocupante, né? Pelo menos eu entendo. Beleza, gente? Perguntas, dúvidas, observações? Falei muito rápido? Ficou confuso alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Não? Sem dúvidas até agora. Sem dúvidas? Sem dúvidas. Tudo bem. Tá bom. Gente, acabou a aula então, tá? Agora é hora de vocês aí, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, para trazer. Vocês gostaram dessa aula? O que vocês acharam? A gente quis trazer uma coisa mais diferente, né, assim, do que tem geralmente. Gostaram? Manifesta. Se alguém não gostou, é um assunto de agora, exato. Eu não gosto, não, tô brincando, tô brincando. Ficou bastante claro, Savon? Obrigado. Leve, intuitiva e bem explicada. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? É um assunto bem relevante, sim. E aí, bom, a gente vai retomar esses assuntos aí nas próximas aulas de Ciência da Natureza, né? Acompanhem. E aí, então, vai ser a vez da Química na próxima e Biologia depois, né? Vai ter algum intervalo considerável entre as aulas, não vai ser sequencial, assim. Então, mais ou menos isso, tá? Beleza, gente? Eu já vou parar a gravação, tá, Henrique? Boa, Iá. Ah, Maria Clara. Sacanagem.